Por esse gráfico dá para ter uma ideia melhor do tamanho da queda. No dia 3 de julho, a taxa de transmissão era de 1,4. Uma semana depois, passou para 1,13. E no fim de julho, era de 0,58. Isso significa que 10 pessoas infectadas com Covid-19 podem transmitir a doença para quase 6. Esses números que a gente acaba de ouvir são referentes à taxa de transmissão da Covid-19 no Espírito Santo. A tendência de queda não é observada apenas entre os capixabas, mas na média brasileira. Pela primeira vez, o avanço da pandemia registra desaceleração no país, com a taxa de transmissão em 0,98, segundo dados do Centro de Controle de Epidemias do Imperial College, no Reino Unido. Mas a situação não é homogênea em todos os estados brasileiros. A capital mineira ela começou a flexibilizar as medidas de isolamento há 2 semanas. Foi quando a prefeitura autorizou a abertura dos shoppings, galerias e das lojas de rua, de quarta até sexta-feira. Mas foi aí que o índice de contágio do coronavírus voltou a subir. Ele que estava 0,8 foi para 1,0, entrando então no alerta amarelo, que exige mais atenção das autoridades de saúde. Como se vê, a situação brasileira ainda não é classificada como estabilizada e os números podem voltar a subir caso medidas de prevenção não sejam tomadas. Até porque o número de casos registrados em muitos lugares segue alto, o que faz a diferença para que a chamada taxa de transmissão caia, o que é uma boa notícia, é a redução expressiva do número de mortes, como ocorre no Rio de Janeiro. A média móvel dos últimos 7 dias, adotada pelo consórcio da imprensa, é de 74 mortes por dia. Na comparação recomendada pelos especialistas, com 14 dias atrás, a média móvel caiu 21%. O que significa na prática essa redução da taxa de transmissão em vários estados? Como a reabertura das atividades afetou o número de infectados? O vírus pode estar se tornando menos letal? Qual o risco de uma nova onda da pandemia? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Mourão, os dois em home office. E nesse episódio a gente conversa com a repórter especial Ana Lúcia Azevedo e com a repórter Elisa Martins, da sucursal de São Paulo. Fique com a gente. Ana Lúcia Azevedo, pela primeira vez desde o início da pandemia, o Brasil registra transmissão de coronavírus sob controle, segundo os cálculos do Imperial College. Nessa semana que começou no domingo, dia 16, a taxa de contágio ficou abaixo de 1, ficou em 0,98. O que isso quer dizer? Quer dizer que o coronavírus perdeu força, né? Perdeu parte da força dele para manter uma pandemia, entendeu? Você vai progressivamente infectando menos gente, sabe? Você tem 100, passa para 98, isso passa para 96, isso passa para 94. Ele vai perdendo essa capacidade de se propagar explosivamente, como a gente viu aí em março, abril, maio, junho. Né? Ele começa a perder ele continua presente, ele continua circular, casos ainda acontecem numa população grande, esses casos sempre, mesmo que o percentual seja pequeno, é um grande número de pessoas, mas sim que o número de casos novos começa a decrescer consistentemente. Agora, a gente consegue explicar como é que se faz essa conta? Eles fizeram essa conta olhando para trás, né? Você pega os mortos e você infere a partir da taxa de letalidade, né? Quantas pessoas teriam que estar infectadas para que você chegue a esse número de mortos registrados. Né? Essa conta, na verdade, ela é uma aproximação, né? Como são esses modelos todos, mas é um bom indicador, né? Mas ela é feita a partir, porque o único número preciso que você tem é o de mortos, principalmente no caso do Brasil, que é um país que não testa nada, né? Que continua com uma testagem vergonhosa, baixíssima, testando pouquíssimo, testa basicamente morto e doente grave, né? Então, ele só tem um pequeno assim, fragmento da pandemia. Você pega o número de mortos, que você consegue ter um número mais concreto para examinar e faz uma conta para trás. É mais ou menos isso, é basicamente isso que se faz. Agora, transportando essa situação para a Alemanha, que é um país que testa efetivamente, quando a taxa de reinfecção ou de contaminação de outras pessoas baixou de 1, foi o sinal verde dado para as medidas de relaxamento do distanciamento social. A gente pode, a partir desse dado, entender que, então, a partir de agora, a gente
está mais seguro para sair à rua? Princípio, sim, porque isso aí é um parâmetro epidemiológico, né, é o que se usa, você tem que usar, trabalhar, né, tem que se orientar por alguma coisa, são indicadores de epidemiologia. Então você considera que a partir daí você tem um decréscimo, né, e que você pode retomar, atividades, né, claro que mantendo medidas, né, a Alemanha não fez isso sem acabar com medidas de distanciamento, com medidas protetivas, mas sim reabriu muita coisa e esse é o caminho natural para todos os países, na verdade, né. A Alemanha, diferentemente do Brasil, é um país que conhece muito bem a sua pandemia. A Alemanha, a maior economia da Europa, anunciou hoje que vai testar todas as pessoas que cheguem de países considerados de alto risco. A lista é grande e inclui Brasil e Estados Unidos. Ela teve um comando central que olhou para todo o país e teve essa visão integrada, né, de onde havia problema, onde não havia, orientou isso e testou. Então a Alemanha partiu de um outro patamar também de segurança, né. Agora, esse dado aí é uma média nacional, né, Ana? Num país continental como o Brasil, a gente sabe que a situação da pandemia é muito diferente. Exatamente, é por isso que eu falei que é assim, ele é só um indicador de tendência. Você vê esse dado aí, ele parece se adequar muito bem ao que a gente vê no Rio de Janeiro, ao que a gente vê no Amazonas. Agora, não é o que acontece, por exemplo, nos estados do Sul, não é o que acontece em parte do Centro-Oeste. Em Pelotas, também preocupa. Desde o último sábado, começaram a funcionar aqui na cidade 10 novos leitos de UTI no Hospital Beneficência Portuguesa, já que a capacidade tinha chegado ao limite. A gente tem várias pandemias dentro da pandemia, o Brasil tem, né, cada estado tem a sua própria pandemia e dentro dos estados você tem diferenças muito grandes, assim, a gente tem um cenário no município do Rio de Janeiro e a gente tem outro cenário no interior. Então, assim, essas medidas, você tem que ter uma visão geral, um controle geral, uma orientação geral para você ter medidas locais. Agora, Ana, os estudos têm demonstrado o avanço da ciência que, de fato, o coronavírus ele se espalha muito facilmente. Só que a gente tem uma queda da taxa de letalidade. Dá para a gente afirmar nesse momento que o vírus está se tornando cada vez mais infeccioso, porém menos letal? Tem muitos cientistas que acham isso, que pensam dessa forma, né? Porque isso seria a história natural dos vírus. O coronavírus, e como qualquer outro vírus, eles não têm vida livre, eles precisam que o hospedeiro dele, ou seja, nós, no caso do coronavírus, esteja vivo para que eles continuem a se replicar. As linhagens que são mais agressivas, né, elas vão matar a pessoa, e matando a pessoa elas vão junto, elas tendem a desaparecer, ao passo que aquelas que são infecciosas e não causam, muito contagiosas, pegam muita gente, mas elas não causam doença grave, elas tendem a prevalecer. Isso é seleção natural, assim, né, pura, né? E os vírus fazem isso, né? Exemplo é o vírus do herpes, que é um vírus, 90% da população mundial tem o vírus do herpes e, no entanto, a taxa de adoecimento e morte é baixíssima, né? Por quê? Porque é um vírus muito bem adaptado ao seu hospedeiro. Então, existe sim esse pensamento, essa é uma hipótese, né, para que a gente esteja vendo menos casos de morte e doença grave. A outra também é que os jovens que estavam fazendo distanciamento, agora eles estão se expondo muito mais. E é sabido que o jovem, né, por seu próprio sistema imune ser mais jovem, reage melhor, se protege, o organismo dele é mais resistente. Então ele tende, mesmo que ele adoeça, ou ele fica assintomático, ou mesmo que ele adoeça, na média, em geral, não vai ser com tanta gravidade quanto os mais idosos, né, que foram muito atingidos. Ana, você citou os exemplos do Rio de Janeiro e de Manaus, que acho que são realmente os mais emblemáticos, né, de cidades que tiveram um grande número de casos, reabriram suas atividades econômicas, a vida praticamente voltou ao normal, mas o número de casos de mortes não voltou a subir. O que dá para falar sobre esses exemplos? Já tem gente falando em imunidade de rebanho, a OMS diz que não dá para pensar em imunidade de rebanho, tem uma divisão aí entre os cientistas?
Toda a questão é que é realmente uma doença nova, um vírus novo. Então, assim, a imunidade coletiva para a Covid, ela tinha sido inferida, né, os cálculos normais de epidemiologia, pelo que se sabe de outros vírus respiratórios, né? E é um vírus que não só ele está fazendo, em alguns casos, uma doença diferente, né? A gente tem visto os casos de crianças diferentes, quanto também, aparentemente, a imunidade, né? Imunidade coletiva não é proteção total, isso nem política de governo, isso só a vacina e distanciamento conseguem dar. Mas a imunidade coletiva diminui o fôlego da pandemia, né? Então, já há pesquisadores que sim, que acham que em alguns lugares isso foi atingido, até porque a população foi maciçamente exposta. Manaus teve taxas assim, de letalidade dantescas, absurdas, as cenas, todo mundo viu as cenas de desespero em Manaus, né? Nesta ala estão internados pacientes com outras doenças, que não a Covid-19. Pelo mesmo lugar, famílias passam carregando seus mortos em caixões. O Rio de Janeiro não ficou muito atrás disso em abril e maio. Quer dizer, você teve uma taxa maciça aí de infecção da população, né? O vírus se espalhou muito, né? Adoeceu muita gente, matou muita gente. Então, o número de vulneráveis a eles, sim, acaba diminuindo. É isso que acreditam alguns pesquisadores, né? Agora, Ana, com relação aos infectados, né, a ciência, como a gente tem conversado aqui, está evoluindo. E aí a Universidade Federal de Minas Gerais está avaliando a situação de pacientes assintomáticos na cidade de Betim, Minas Gerais, e tem descoberto que há uma grande quantidade de vírus nesses assintomáticos. E mesmo assim eles não progridem para casos graves. Dá para entender o que está acontecendo? Os cientistas estão bastante impressionados. Um dos líderes desse trabalho é o Renato Santana, que é um cientista muito experiente. Ele trabalhou com HIV, com Zika, com chikungunya, com dengue. E palavras dele, eu nunca vi carga viral tão elevada em toda a minha vida. Então, assim, eles ainda não têm assim, um percentual, porque o estudo começou agora, tem pouco tempo, né? Mas todas as cargas que eles estão vendo de assintomáticos, e é uma busca ativa de assintomático, específico de assintomático, esse estudo, é brutal, é muito grande. O que isso sugere? Sugere que está muito contagioso. E também leva a crer que não está tão agressivo, né? Mas sugere que essa carga viral seja assim, a quantidade de vírus que a pessoa tem, né? Então, que ele seja muito contagioso. E isso explica, inclusive, né, explicaria muito bem por que o coronavírus é tão contagioso. Porque a pessoa que está assintomática, ela está saudável, ela está saindo, ela tem maior mobilidade, ela está cheia de vírus, né? Então, ela sai espalhando vírus sem saber, inclusive, que está fazendo isso, né? Ao passo que o doente grave, ele tem uma mobilidade, mesmo que ele tivesse muito vírus, ele tem uma mobilidade muito menor, né? Então, assim, mostra assim, uma imensa capacidade de contágio do vírus. Agora, curiosamente, os pesquisadores já viram também que em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, os pacientes graves têm baixíssima carga viral. Então, eles não sabem se o vírus está simplesmente escondido em alguma parte. Sabe-se que o vírus, por exemplo, no homem, o coronavírus se esconde, às vezes, no testículo, fica lá silenciosamente. Mas se isso acontece em todos, se o vírus simplesmente, a infecção, a Covid grave, o vírus de fato nessa fase já não é mais importante, seria o processo inflamatório, isso é uma coisa que até hoje ainda está em discussão, né? Mas o fato é que você tem assintomático com carga viral elevadíssima e logo, em tese, uma capacidade de passar vírus adiante muito, muito, muito grande mesmo, e no doente grave você já não vê mais isso. Ana Lúcia Azevedo, repórter de Saúde e Ciência do Globo, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um ótimo trabalho. Eu que agradeço, bom trabalho para vocês também. Obrigada, Ana Lúcia, um abraço. Um abraço. Elisa Martins, a gente está falando aqui da taxa de transmissão do novo coronavírus, que reduziu. E ao mesmo tempo a gente afirma que não é uma vitória completa, porque não há uma estabilização desse indicador. E aí entra o jovem naturalmente está voltando ao trabalho, às atividades, começa a ir para a rua, portanto, e via de regra tem sintomas mais leves ou mesmo é assintomático. Por que o jovem tem esse papel tão importante e decisivo para que essa tendência, que é positiva, não seja revertida? A gente vê que os estudos
eles mostram que os mais jovens tendem realmente a ter menos complicações pelo novo coronavírus do que os mais velhos, mas isso não quer dizer que eles não sejam importantes vetores de disseminação da doença, né? E mais agora, nesse momento de flexibilização e reabertura em várias cidades brasileiras. A gente sabe que a maioria deles tem saído por questões de trabalho e outras necessidades, mas também não quer dizer que eles não precisam se cuidar, manter as precauções, usar máscara, ficarem atentos às condições de saúde. Um dos especialistas que a gente ouviu na matéria, o repórter Dimitrios Dantas e eu, da Sucursal de São Paulo, ele fala que é certo que os mais vulneráveis para a doença grave são os idosos, mas quem leva a infecção para dentro de casa são os mais jovens que saem para trabalhar. São palavras do infectologista Jamal Suleiman, do Hospital Emílio Ribas, aqui em São Paulo. Pois é, e você e o Dimitrios fizeram um levantamento sobre o número de casos entre os jovens. E tem um dado aí que chama a atenção, né, Elisa? Porque mesmo em períodos e em cidades onde havia redução do número de casos de forma mais ampla, houve aumento das contaminações dos mais jovens associado à retomada de atividades econômicas, né? Pois é, porque são justamente os que estão saindo. E a gente pegou esses dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde e existe um pico de infecções justamente 15 dias depois da retomada de atividades entre os mais jovens. E isso acontecia mesmo quando a tendência geral era de queda no resto do país. Isso também chama atenção, principalmente no meio de junho. E esses números, Carol, eles podem ser até maiores, na verdade, porque os dados do Ministério da Saúde mostram muito a questão dos hospitalizados. E a gente sabe que os jovens tendem a ser menos hospitalizados do que os mais velhos, né? Começou agora há pouco a entrevista coletiva, né? Informações importantes em relação exatamente a essa extensão da abertura do comércio no estado de São Paulo, né? Para 8 horas. Elisa, considerando os dados oficiais, qual é a faixa etária hoje que concentra o maior número de casos no estado de São Paulo? Bom, Maltic, hoje no estado de São Paulo, a gente vê que a faixa que concentra os casos é a faixa de 30 a 39 anos. Eles já há várias semanas lideram, enfim, esses números, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde. Os dados mais atualizados de quarta-feira dizem que eles já respondem por quase 1/4 do total de casos, que em São Paulo passa de 720 mil. Já são, nessa faixa etária especificamente, são 172.188 pessoas infectadas. E no Rio de Janeiro esse quadro é semelhante, Elisa? No Rio também, Carol, a gente tem os dados de julho, que mostra também que eles já respondem, dos dados de julho, essa faixa responde por quase 24% das pessoas que adoeceram por Covid nesse período. Quer dizer, já são nos 2 estados populosos, os jovens puxando aí os números de infecção. E aí a gente tem uma questão de diagnóstico importante que tem a ver com a testagem, né? O Brasil enfrentou nesses últimos meses esses graves problemas de testagem, mas agora a gente está conseguindo aferir o coronavírus na população mais jovem sem sintomas tão graves. O que está mudando? A gente está tendo um reforço de testagem para conseguir obter esses números? Olha, o que a gente sempre vê é como, e os especialistas sempre defendem também, óbvio, é como a testagem, as informações científicas, elas podem ajudar a guiar as ações de saúde pública, né? Falando até de uma faixa etária mais jovem ainda, relacionada à abertura, a gente viu recentemente aqui a Prefeitura de São Paulo aplicando o inquérito sorológico na população, primeiro entre a população adulta, e que mostra também que o maior histórico de infecção é na população de 18 a 34 anos, aqui na cidade de São Paulo, que já tem 17,7% de prevalência de anticorpos para Covid. Quer dizer, já é a faixa etária também com maior histórico de infecção. E na terça-feira, a Prefeitura de São Paulo divulgou um inquérito sorológico em crianças, justamente no meio dessa discussão de volta às aulas, e mostrou isso também, com esse inquérito, que as crianças de 4 a 14 anos já têm uma prevalência de anticorpos de mais de 16%, e uma grande quantidade de assintomáticos, são quase 65% de assintomáticos. E isso ajudou, inclusive, a Prefeitura de São Paulo a decidir que não ia retomar as aulas em setembro.
quer dizer, com base nos resultados de testagem, reforçando a importância de tomar esse tipo de atitude, né? Bom, Elisa, se as autoridades devem melhorar cada vez mais essa política de testes que o Brasil sofreu tanto para implementar e sofre ainda, a gente, sociedade, deve aumentar os cuidados na rua, né? Máscara, higiene pessoal, já que a adesão ao distanciamento, essa é cada vez menor em praticamente todo o país, em especial na população mais jovem, né? Com certeza, e até porque a gente vê nessa associação entre aumento de infecção entre os jovens e a flexibilização, a gente vê um reforço na queda na adesão ao isolamento. Saíram os dados da pesquisa Datafolha sobre o percentual de brasileiros que se dizem isolados, né? É o menor nível desde o início da pandemia. No início de abril, 18% dos entrevistados disseram que estavam totalmente isolados, sem sair de casa de jeito nenhum. Na metade do mês eram 21%, no fim de abril 16%, 13% em maio, 12% em junho e agora são 8%. 54% afirmaram que só estavam saindo de casa quando era inevitável no início de abril. Depois 50%, 53%, 50% novamente, 51% e agora são 43%. E principalmente entre os mais jovens. Eles são os que mais assumem que saem de casa para trabalhar ou para fazer outra atividade do que pessoas de outras faixas etárias. Esse índice é de 53% nos jovens de 25 a 34 anos e de 51% entre os de 35 a 44 anos. Então, eles são realmente os mais expostos à infecção, isso relacionando ao isolamento. Para até amarrar isso que os especialistas também têm falado para a gente, por todas as dúvidas ainda que a Covid traz, que muitas perguntas que ainda estão sem resposta, justamente o distanciamento social, as medidas de precaução ainda são tidas como a melhor estratégia que a gente tem para conseguir bloquear a infecção. Elisa Martins, obrigada pela participação, bom trabalho para você. Valeu, Elisa, obrigado e bom trabalho. Obrigada, pessoal, saúde para todos. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. O material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está disponível também para quem não é assinante, a todos os leitores. A edição desse episódio ficou com o Hugo de Araújo. Tchau! Até mais!